Canal do professor Ranieri Andrade. Vamos dar sequência aqui ao nosso assunto sobre quantidade de movimento, né, e teorema do impulso. É importante que antes de assistir essa aula você tenha assistido a aula 1 sobre o assunto, onde é discutido de maneira teórica todos os fundamentos relacionados ao impulso e quantidade de movimento. Okay? E agora nós vamos resolver algumas questões para realizar a aplicação dos conceitos e, claro, fixar o conteúdo, ok? Então acompanhe comigo aqui a leitura dessa questão. Um móvel de massa igual a 3 kg desloca-se horizontalmente com velocidade escalar igual a 15 metros por segundo, constante. Num dado instante, passa a atuar sobre o móvel uma força constante de intensidade igual a 2,5 newtons durante 4 segundos, na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. Determine no item a intensidade do impulso da força resultante. Então pronto, vamos determinar aqui, né, no caso, a intensidade do impulso dessa força resultante. Para isso, nós vamos precisar da força, que é igual a 2,5 newtons, e do instante de aplicação dessa força, que é igual a 4 segundos. Então, com esses dados, é possível determinar o modo do impulso resultante da força. Então, para isso, é necessário saber que o impulso é igual a força vezes o tempo de aplicação da força. Então, o impulso, nesse caso, é igual a 2,5 vezes 4, que dá igual a 10 newtons vezes segundos. Então, como você vê, muito tranquilo de resolver esse problema. No item B, ele pede o módulo da quantidade de movimento antes da ação da força. Então veja, qual é o módulo da quantidade de movimento do corpo antes da força ser aplicada? Para isso é importante, né, a gente compreender que antes da aplicação da força, o corpo ele tinha uma velocidade inicial de 15 metros por segundo e que a massa do corpo, no caso aqui, é 3 kg. Só fazer uma pequena correção aqui, certo? Que aqui é 3 kg. Pronto. Então, feito isso, nós vamos aplicar na equação da quantidade de movimento, onde Q é igual a massa vezes a velocidade. Substituindo os valores, 3 da massa e 15 da velocidade. Então, nós temos aí que a quantidade de movimento antes da aplicação da força é 45 kg vezes metro por segundo. Ok? Então, veja que o corpo ele tinha uma quantidade de movimento antes da aplicação da força. Agora, qual o módulo da quantidade de movimento no instante em que a força deixa de agir? Perceba que de outras aulas a gente viu que com a aplicação da força acontece a variação na quantidade de movimento, ou seja, essa quantidade de movimento aqui que é inicial, ela passa a ter um determinado valor. A questão é, qual é esse valor, né, com a aplicação da força? Então, para isso, nós vamos precisar calcular a quantidade de movimento final. Então, nós vamos precisar da velocidade inicial e da velocidade final e do impulso, né? No caso do impulso da força. É claro que a gente sabe que a quantidade de movimento inicial é 45 kg vezes metro por segundo. Existe outro método a gente calcular que eu vou explicar também aqui nessa questão, ok? Então perceba que, de acordo com o teorema do impulso, o impulso ele é igual também à variação da quantidade de movimento, ou seja, massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Então esse termo aqui, e é importante que você compreenda, ele representa a variação na quantidade de movimento do corpo.
ok? Então agora é só substituir os valores, né? No caso aqui o impulso, que é 10, a massa, que é 3, e esse termo aqui, ó, já coloquei direto, que é a quantidade de movimento inicial, como a gente calculou, 45 kg/m por segundo, ok? Agora, explicitando essa equação, ela fica 3 VF, né? 3 vezes a velocidade final, e esse termo menos 45 passa para o outro lado positivo, então fica nesse caso 55 sobre 3, né? O 3 passa dividindo, metros por segundo. Essa é a velocidade final. Eu aconselho, sempre que você estiver resolvendo o problema e que um dos resultados der uma fração, se na divisão não der um resultado exato, der uma dízima, então eu aconselho você a deixar em forma de fração. Vai lhe ajudar muito a chegar a um resultado final, ok? Então, para determinar a quantidade de movimento final, basta que eu multiplique a massa vezes a velocidade final. É importante que você compreenda que esse V aqui é o V final. É justamente esse V que a gente acabou de calcular. Ok? Então, multiplicando 3 vezes 55 sobre 3, né? Eu cancelo 3 com 3. Então, fica que a quantidade de movimento é igual a 55 kg. Agora, uma outra forma de você resolver isso aqui é verificar que o corpo ele já tinha uma quantidade de movimento, 45 kg vezes metro por segundo. O impulso ele representa a variação na quantidade de movimento. Ok? Então isso significa que esse 10 ele representa também uma variação na quantidade de movimento. Então uma outra forma de você calcular esse Q final seria você pegar a variação da quantidade de movimento mais a quantidade de movimento inicial. Ok? Então, nesse caso aqui, essa quantidade de movimento final seria igual a 10 mais 45, ou seja, a quantidade de movimento final, o QF, é igual a 55 kg vezes metro por segundo. Então tá aí uma maneira bem simples de você também calcular a quantidade de movimento final, no caso após a aplicação da força. Ok? Então vamos agora dar sequência para resolver, no caso para a resolução de mais uma questão, essa questão da Universidade Católica de Salvador, né, na Bahia. Então acompanhe comigo. Sobre um carrinho de supermercado de massa igual a 20 kg, inicialmente em repouso, atua uma força resultante horizontal variável com o tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Então está aqui o gráfico. Então, pelo gráfico, pessoal, você já entende que essa questão ela trabalha a ideia do teorema do impulso quantidade de movimento. E porque ele dá o gráfico da força em função do tempo e diz que e pede, no caso, a velocidade do carrinho, né, o módulo da velocidade máxima atingida pelo carrinho. Então, claro que com a aplicação da força, o carrinho ele vai ganhar uma aceleração, ele vai ser acelerado aumentando sua velocidade. Então, para isso, a gente precisa definir o teorema do impulso, que ele é igual à área, nesse caso aqui, certo? O impulso é igual à área da região, no caso aqui a área desse gráfico. E claro, como essa região é um triângulo, né, o impulso vai ser igual à área do gráfico. Calculando o impulso, né, que é igual a base vezes a altura dividido por 2,
no caso aqui, 20 é a base e 50 é a altura. Então, nós temos que o impulso ele é igual a 500 newton vezes segundo, ok? A gente sabe, né, que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, ok? O delta aqui. E sabe também que a variação da quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Então, nós temos aqui 500, que é o impulso, a gente acabou de calcular, igual a 20 vezes F menos 20 vezes zero. Mas por que zero? Porque ele diz aqui que o carrinho está em repouso, né, no instante em que a força é aplicada sobre ele. Então, você tem 20 vezes zero, que é zero. Assim, nós temos 20 VF é igual a 500. Então, VF é igual a 500 dividido por 20, e 500 dividido por 20 é igual a 25 metros por segundo. Então, nós temos como resposta correta o item E. Ok? Então, uma questão muito tranquila de se resolver. Ok? É interessante os problemas relacionados a impulso e quantidade de movimento, porque eles são problemas muito intuitivos. Ok? Então, vamos dar sequência para mais uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E essa questão nos traz a seguinte ideia. Na cobrança de uma penalidade máxima em um jogo de futebol, a bola, que está inicialmente parada na marca do pênalti, sai com velocidade de 20 metros por segundo, imediatamente após ser chutada pelo jogador. A massa da bola é 0,45 kg e o tempo de contato entre o pé do jogador e a massa da bola é de 0,25 segundos. Então, nesse caso, a força média que o pé do jogador aplica sobre a bola nessa cobrança é... Então, é sabido que o atleta aplica uma força na bola, a bola tem uma massa de 0,45 kg e o tempo de contato entre o pé do atleta, ou seja, entre a aplicação da força na bola, né, e a bola é de 0,25 segundos, né? A velocidade final 20 metros por segundo. E você pode questionar, mas por que velocidade final? Porque essa velocidade é a velocidade imediatamente depois da aplicação da força. Então, esse impulso ele proporcionou, né, na bola uma variação na quantidade do seu movimento. Inicialmente ela estava em repouso e em seguida ela passou a se deslocar com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Então, nós temos aqui que a velocidade inicial é zero. Nessa situação, qual é o valor da força, né, aplicada nessa bola? Então, para isso, nós vamos, mais uma vez, aplicar o teorema do impulso quantidade de movimento, ou seja, o impulso é igual à variação na quantidade de movimento. E, claro, esse impulso é igual à força vezes o tempo. E a variação na quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade final, menos, no caso aqui, a massa vezes a velocidade inicial. E quanto é que vale a força? É F vezes o tempo, que é 0,25, que é igual a 0,45 vezes 20, menos 0,45 vezes 0. Isso? Então, esse termo aqui ele é igual a zero. Então, o que nos resta é F igual a 0,45 vezes 20 dá 9, dividido por 0,25. Né? Esse termo aqui dá 9, e esse 0,25 passa para o outro lado dividindo. Então, F é igual a 36 newtons. Né? Então, esse aqui é o valor da força aplicada na bola. Então, a gente tem como opção de resposta correta, já de cara, o item
D. Ok? Então, galera, muito tranquilo. A gente fica por aqui nessa aula, ok? Qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar sanar todas as suas dúvidas, ok? Claro, a gente vai tentar buscar estar colocando mais vídeos sobre resolução de questões. Basta que você peça aí, né? Você pode colocar nos comentários e fazer essa exigência que a gente vai estar resolvendo mais problemas, mais exercícios para você, ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.